Live Portugal. O podcast do Live Cap PT2, o projeto de capacitação nacional para o programa Live. Episódio 13. Boas práticas, replicação e transferência de resultados. Olá, bem-vindos ao Live Portugal. Hoje vamos falar sobre algumas das boas práticas em projetos Live, mais concretamente a replicação e transferência de resultados. Para nos ajudar a mergulhar no tema, temos como convidados representantes de projetos cujos casos estão descritos no Guia de Boas Práticas publicado pelo nosso projeto. Temos o António Mira, do projeto Lifelines, e a Maria João Rosa, do projeto Live Impetus. Vamos a isso? Está a ouvir o Live Portugal. No contexto do Live, a replicação refere-se à extensão ou reprodução bem-sucedida de um projeto ou iniciativa em locais ou regiões ou outros contextos geográficos diferentes do original. Pressupõe a aplicação com êxito das lições aprendidas num projeto noutras áreas para alcançar resultados semelhantes, alavancando a sua dispersão geográfica. Live Portugal. O projeto Lifelines desenvolveu e aplicou novas práticas eficazes para reduzir os efeitos negativos de infraestruturas lineares, como estradas, ferrovias e linhas elétricas, sobre a biodiversidade, melhorando a sua conservação. Olá, António, representante do Lifelines. Bem-vindo ao Live Portugal. Olá, muito obrigado por este convite e por esta oportunidade de poder falar um bocadinho de um projeto que é muito caro e que se debruça sobre encontrar soluções para uma questão de conservação da biodiversidade que é ampla em todo o mundo e, portanto, que são necessárias, na minha opinião. António, para um melhor enquadramento para os nossos ouvintes, o que foi o projeto Lifelines? O projeto Lifelines foi um projeto de conservação da biodiversidade focado em minimizar alguns dos impactos negativos que estradas, ferrovias e linhas elétricas, aquilo que nós chamamos infraestruturas lineares, têm na biodiversidade, nomeadamente ao nível de uma mortalidade não natural por atropelamento, por eletrocursão ou com choque nas linhas elétricas, ao nível de promover o movimento dos animais na paisagem e, portanto, diminuir o efeito barreira das estradas, poderem passar estradas de formas seguras. Também outras vertentes no sentido de controle de plantas invasoras, que muitas vezes estão associadas às zonas marginais destas infraestruturas, e também aproveitar estas zonas marginais de infraestruturas para se poderem criar refúgios de biodiversidade em pequenas manchas de habitat, mas que para plantas e para espécies pequenas de dimensão, em paisagens muito alteradas, são pequenas áreas, pequenos refúgios, que se forem muitos, contribuem para um papel significativo para a conservação destas espécies de menores dimensões. Live Portugal. Alguns dos resultados do projeto foram replicados a nível nacional e mesmo internacional. O que permitiu esta replicação tão alargada? Duas coisas fundamentais, ou várias coisas fundamentais. Ter parceiros e colaboradores certos que tenham essa capacidade de fazer a replicação e ter resultados demonstrados que se mostram que são eficazes, que tendem a ser soluções para os problemas, neste caso das estradas, para a mortalidade, para o efeito barreira, e se nós tivermos esses resultados, conseguirmos comunicar de forma eficiente a todas as partes interessadas, nomeadamente promotores de estradas, de ferrovias, de linhas elétricas, e os envolvermos simultaneamente, como aconteceu neste projeto, em todas as atividades, desde a recolha de dados até as atividades de divulgação e de comunicação dos resultados, isso facilita. Eu acho que uma das questões do projeto Lifeline foi termos parceiros certos, até de dimensão grande, não é? Tínhamos as operadoras nacionais de estradas, as operadoras de linhas elétricas eram nossas colaboradoras, algumas
com atividade no estrangeiro, e foi isso que permitiu replicar para o estrangeiro, e portanto também tivemos algum tempo para ter dados para mostrar que as coisas funcionavam. E quando há coisas que funcionam e os parceiros que as podem implementar as conhecem e fazem até parte do projeto, eu julgo que isso será o segredo para ter uma replicação com sucesso, e julgo que foi isso que aconteceu. E que recomendações gostaria de deixar a potenciais candidatos ao programa LIFE sobre este tema? Eu acho que há questões relevantes. Uma é poderem, para algumas coisas onde nós ainda não temos resultados ou temos resultados menos dúbios, poder integrar ações que visem testar essas soluções que ainda precisam de ser testadas. Depois envolver os parceiros certos e envolver todas as partes interessadas desde o início no projeto e terem um ótimo programa de comunicação, porque nós não vamos conseguir implementar medidas de conservação à séria se as pessoas não perceberem porque é que são precisas e não perceberem que são relevantes, portanto que há um problema que precisa de ser resolvido, e se quem as pode implementar no terreno de uma forma ampla também não estiver envolvido o mais cedo possível neste tipo de projetos. Esse, na minha opinião, é o segredo para as coisas correrem bem e para podermos replicar projetos que são necessariamente locais, na maior parte dos casos, para uma área nacional ou internacional muito mais significativa. Saiba mais em apambiente.pt. A transferência é a aplicação de inovações e soluções desenvolvidas num projeto LIFE, como tecnologias ou boas práticas, em diferentes setores ou contextos. O nosso próximo convidado é o projeto LIFE Ímpetus, representado por Maria João Rosa. Olá Maria João, bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o convite para vir ao LIFE Portugal. Obrigada eu pelo convite, é com muito gosto que estou a participar. Maria João, em que consistiu o projeto LIFE Ímpetus? O projeto LIFE Ímpetus foi pensado para apoiar a melhoria da remoção de fármacos em estações de tratamento de águas residuais urbanas, portanto em hectares, com tratamento convencional por lamas ativadas. Ele foi pensado em 2014 e realizado entre 2016 e 2019 e foi pioneiro em relação ao desenvolvimento da nova legislação neste setor, da nova DARU, da Diretiva de Águas Residuais Urbanas. E, portanto, o que nós pretendemos fazer foi demonstrar em 2 hectares à escala real medidas de fácil implementação técnica, de baixo investimento e baixo consumo energético para cumprir esse tratamento quaternário. E essas medidas incluíram estratégias para otimizar as condições de funcionamento do reator biológico e a adição de carvão ativado em pó ao mesmo reator biológico para os compostos recalcitrantes. E envolveu a produção de novos carvões ativados, mais amigos do ambiente e de elevado desempenho. Envolveu a definição dessas estratégias e o passar dessas estratégias para um guia de boas práticas com recomendações de como operar estas instalações. Permitiu capacitar o consórcio na monitorização e controle de fármacos e produzir este conhecimento que era necessário para apoiar este desenvolvimento e a preparação do setor para estas evoluções legislativas. Está a ouvir LIFE Portugal. Qual o potencial das soluções desenvolvidas para replicação noutros locais e para a transferência? A transferência realizou-se? O potencial é enorme. Vamos desmontar a pergunta em 2 partes. O potencial é muito grande, como disse, ele assenta em hectares de lamas ativadas, que são as mais usadas. É muito grande em Portugal e no mundo, e dentro do consórcio nós incluímos logo a Águas do Algarve e a Águas do Tejo Atlântico, portanto 2 entidades gestoras, também a EPAL, como laboratório para estas análises, mas que também operava Águas de Lisboa e Val do Tejo. Só para terem uma ideia, em Lisboa e Val do Tejo há 218, à data em que fizemos estas contas, há 218 hectares com sistemas onde isto pode ser implementado. No Tejo Atlântico 80 e na Águas do Algarve quase 50. Ou seja, se me perguntam agora se estas estratégias foram efetivamente implementadas, não posso garantir, porque os projetos, cada entidade segue o seu caminho. E, por outro lado, como esta legislação
só saiu agora em 2024 para ser implementada nos próximos anos. As entidades ainda não são obrigadas a fazê-lo, mas imagina o potencial, quão bem preparadas essas entidades gestoras estão para fazer face a esses desenvolvimentos. Depois, há outro tipo de replicação, porque não se produziu só estas estratégias. Por exemplo, a EPAL continua a desenvolver um programa de monitorização de 25 hectares, oferece estes serviços de análise de fármacos em águas que desenvolveu no âmbito do projeto, e nós, LNEC, também fizemos uma replicação e transferência muito relevantes em 2 caminhos: no desenvolvimento de novos carvões, através de um projeto que tivemos financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, o Empower+, com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e a Sigma Aldrich, um parceiro americano, em que alargamos o tipo de, partindo dos mesmos carvões, alargamos a outros tipos de carvão, em pó, em filtro, para outras utilizações, tratamento de água para consumo humano, usos de filtros domésticos, de produção de água de laboratório, para remover outros contaminantes que são os que existem na água, cianotoxinas, cor, sabor, odor, muitas outras coisas, e carvões ativados em grão que permitem esta utilização mais prolongada. Fizemos também, mais recentemente, estamos aliás a acabar um projeto LIFE, o Life Fitting, onde alargamos estas estratégias a outro tipo de hectares, a outra região. Agora fomos para o norte do país, Guimarães, com 3 hectares muito grandes, onde validamos e alargamos estas estratégias a hectares com uma forte componente industrial, e isto abre-nos uma panóplia de replicação muito maior, por exemplo, na Europa, onde o tecido industrial tem mais impacto nas hectares urbanas, e alargamos a outra tecnologia, a oxidação com ozono, e é muito mais compostos. Passámos de 24 para quase 60 micropoluentes. E, portanto, sim, foi muito explorado este trabalho, aliás, refletindo-se em alguns prémios que recebemos a nível europeu. LIFE Portugal. Que sugestões daria a candidatos ou a equipas de projetos que possam estar a lidar exatamente com a mesma situação? Para projetos com grandes replicações, o que é que eu diria? Primeiro, procurar soluções para problemas reais e demonstrá-las a uma escala adequada. Isso é muito importante. Depois, trabalhar com e não para os detentores desse problema, quer sejam, no meu caso, os utilizadores das soluções, as entidades gestoras das hectares, mas também os reguladores dos serviços de águas residuais, e incluí-los no próprio consórcio, num conselho consultivo e ou num painel de stakeholders, que é sempre a nossa prática aqui nos projetos coordenados pelo LNEC. Depois, as ações de comunicação e disseminação devem ser feitas realmente para públicos-alvo, não só ciência e técnicos, portanto, não só para a academia, artigos e para os profissionais da água, mas também para a sociedade em geral, leigos e políticos, porque senão isto não se transforma em nada, não é? Se falamos para nós temos que falar para a sociedade e para quem decide os destinos da sociedade. Depois, temos também que prever deixar o legado, e deixar o legado implica capacitar as entidades, portanto, os utilizadores, no meu caso, as entidades gestoras e os reguladores, e facilitar a internalização dessas soluções nas suas políticas. Como é que isso quer dizer? Nos seus planos estratégicos, nos seus planos táticos das entidades gestoras ou nos sistemas de avaliação, nos instrumentos de regulação dos reguladores. É isso que nós temos estado a fazer. Depois, trabalhar na replicação desde cedo, desde o princípio. E uma coisa que eu gostaria muito de ver era alguma verba, para levarmos mais longe isto, era alguma verba para a verdadeira implementação do Afterplan, do Afterlife, porque nós trabalhamos muito durante o projeto e depois acabamos, e se não havendo umas verbas alocadas, nós facilmente passamos para outro projeto e depois não rentabilizamos devidamente o que foi produzido. E por isso eu acho que os prémios são muito interessantes, mas se associados a esses prémios, por exemplo, pudessem ser atribuídos em face da avaliação dos resultados no projeto, pequenas verbas, se o programa pudesse alocar pequenas verbas para estas ações de disseminação durante 1 ano ou 3 anos e replicação mesmo, portanto para levar ao terreno, seria muito bem. Está a ouvir o LIFE Portugal. Estas e outras dicas, bem como casos de boas práticas de outros projetos nacionais, podem ser consultados no Guia de Boas Práticas publicado no nosso site em português e inglês. E chegamos ao fim de mais um episódio desta série de podcasts LIFE Portugal.
Obrigada, António Mira, do Lifelines, pelo seu contributo no Live Portugal. Eu é que agradeço e, mais uma vez, parabéns por esta iniciativa que me parece muito, muito pertinente. O projeto já acabou no final de 2021, mas continuamos a ter uma página de internet ativa, é o lifelines.uevra.pt, onde tem muita documentação, muitas imagens, muitos resumos de resultados e documentação útil que vos guia sobre o projeto e sobre forma de implementar este projeto, para além de explicar porque é que este problema das infraestruturas lineares é tão grande para a conservação da biodiversidade. Life Portugal. Obrigado igualmente, Maria João Rosa, do Life Ímpetus, por ter participado neste episódio. Eu é que agradeço, em meu nome pessoal e em nome do BNEC, é realmente um gosto partilhar estas experiências e convido-vos a todos os ouvintes a seguirem o nosso projeto, que ainda vai tendo novidades na página life-impetus.eu. E muito obrigada. Live Portugal. Para quem está desse lado, obrigada por nos ouvirem. O Live Portugal é feito para vocês. Obrigada, equipa LifeCap PT2, pelo apoio à produção. Até ao próximo episódio. Saiba mais em apambiente.pt.